Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 14 de março, do Opinião 2.0. Participam dois comentaristas do Opinião, o advogado Paulo Henrique Cremonesi e o médico Benjamin Rodrigues Lopes. E nós temos como convidado hoje o presidente da Câmara de Diadema, vereador pelo PT, Josa Queiroz. O Josa Queiroz vem participar hoje à tarde em Santos, daqui a pouquinho, 3 da tarde, de uma audiência pública sobre a implantação de um ambulatório trans na cidade de Santos. É uma iniciativa da vereadora Thelma de Souza, também do PT. Eu vou começar o programa pedindo para você falar um pouquinho de você, para a gente se apresentar aqui, Josa. Boa tarde. Boa tarde, queria inicialmente agradecer pelo convite, saudar todos os telespectadores. Eu sou Josa Queiroz, atualmente estou à frente da presidência da Câmara Municipal da cidade de Diadema, estou no meu terceiro mandato de vereador, já atuei à frente do Partido dos Trabalhadores também na cidade de Diadema e atualmente estamos construindo a nossa pré-candidatura para deputado estadual para as eleições desse ano. Nós vamos falar um pouquinho de saúde, um pouquinho de desindustrialização, que em Diadema a cidade vive de maneira muito mais intensa que outras regiões do Brasil esse processo. E vamos falar também sobre o ambulatório trans. Benjamin, precisa de um ambulatório trans em Santos? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Não sei o que é de boa tarde depois do jogo do Palmeiras, mas isso é uma outra pauta. E nós temos um palmeirense hoje na bancada, que há muito tempo não vinha e coincidentemente... Casual. Pura coincidência, sim, hoje sim. ele está presente aqui. Precisa. A gente, nos bastidores, em off, a gente falava o seguinte, quando a gente fala de questões do LGBTQIA+, existem dois tipos de problemas que eles sentem. Um, referente ao processo de transformação. A mulher que quer se transformar em homem, o homem que quer se transformar em mulher. Isso é uma pauta. O segundo problema, senhores, é a criminalização, a descriminalização, o preconceito em que essas pessoas sofrem. Há muitos anos atrás, nós abrimos um ambulatório semelhante em São Vicente, que era simplesmente, Paulo, para atender essas pessoas. Porque um transexual, aparência de uma coisa, sexo interno de outro, ele sente na pele, no corpo, o preconceito. Recentemente, eu atendendo em Santos, atendi uma pessoa que nasce com o corpo de mulher, sofre o processo, hoje ela se identifica extremamente como homem, tem o nome social de homem, mas os órgãos internos de mulheres. Foi muito interessante porque o sistema da prefeitura já me permitiu chamá-la pelo nome social. Mas olha só, Cremonesi, na hora que eu fui pedir o exame de ultrassom, porque o corpo era feminino ainda, o sistema bloqueia. Aquele nome masculino não pode fazer aquele tipo de exame. Imagina o constrangimento. Boa tarde, palmeirense Cremonesi, coincidentemente aqui no programa hoje. Boa tarde, mas coincidência mesmo, porque eu gosto demais do programa e nas outras oportunidades eu não pude participar, mas não tem nada a ver com o Palmeiras. Boa tarde aos amigos aqui da bancada, boa tarde sobretudo a quem nos escuta. Para ser muito rápido, muito sumário, há um legislador, há um político qualificado aqui à mesa e um médico, para falar desse assunto tão complexo, delicado e que envolve tantos interesses. Então aqui meu objetivo é ouvir para repetir depois boas ideias e ajudar. Tudo aquilo que é feito para dignificar as pessoas deve ser levado adiante, independentemente de qualquer colorido político ideológico ou de visões de mundo. Então, se um médico diz que é importante, e há uma experiência aqui na Baixada Santista, e alguém que trabalha com a máquina pública, provavelmente legislador, que meus votos aí de sucesso, e legislador do Estado. Então, eu quero ouvir e aprender. É importante registrar que mais de uma vez aqui no Opinião 2.0 nós comentamos casos de transexuais que garçom, por exemplo, se recusa a tratar do gênero com o qual ele quer ser tratado em função da identidade identificar outro gênero. E em relação ao que o Benjamin falou de São Vicente teve um grande batalhador, um grande ativista das causas de gênero, da igualdade,
que foi o Beto Volpi, né? Sim. A gente deve muitos avanços em São Vicente à luta do Beto Volpi. Conta pra gente a experiência de Diadema, Josa. Essa discussão de estar abrindo um espaço dentro da saúde é algo que desde o período da campanha já vem sendo sinalizado pelo nosso prefeito Felipe, pela equipe que elaborou o plano de governo na área da saúde. E o Laboratório Trans, primeiro que ele não substitui o Sistema Único de Saúde. Nós não montamos um laboratório a partir da experiência, diálogo, construção com esse segmento para poder substituir outros atendimentos. Você precisa ter um espaço para fazer o acolhimento, como o Benjamin muito bem lembrou. O grande problema que a gente tem, infelizmente, é a discriminação. E ela se manifesta, sim, dentro da rede, infelizmente. Então, o laboratório ele é uma porta de entrada. No primeiro momento, identifica, faz o cadastro e encaminha para as especialidades cada um dos atendimentos, respeitando de pronto já a questão do nome social, a busca pelo atendimento e também já tem uma estrutura mínima com assistente social, com médico, com especialistas, para poder também fazer toda a orientação, né, que é de fundamental importância. E no caso de Diadema, a principal atribuição no primeiro momento é trabalhar com a orientação em relação à questão do uso de hormônios, principalmente o uso inadequado, que é, sabidamente, um dos maiores problemas de saúde que atinge esse público. Hormônio, silicone, vários efeitos. Agora, a implantação de um ambulatório trans pode evitar no futuro esse problema que você relatou? Você atende como por um gênero e não consegue inserir no Sistema Único de Saúde um exame por causa desse gênero? Acho que não só ambulatório, Paulo, mas assim, programas que nem o teu são de fundamental importância, assim, porque permite levar à mesa da família, da hoje à tarde, essa discussão. A gente percebe que no dia a dia, pequenas coisas fazem uma importância muito grande. Vou te contar uma experiência, Josa, que eu acho que para você é interessante. Eu fui secretário de saúde aqui na região, em Cubatão. Cubatão é uma cidade tipicamente operária, de imigrantes nordestinos, e que a gente tinha uma intenção, ou achava que era uma cidade preconceituosa. Muito pelo contrário. A gente tinha uma inserção do transexual no modelo econômico. A prefeita da época, ela trouxe para dentro da prefeitura os transexuais. Porque, infelizmente, Paulo, quando, na nossa geração é muito evidente isso, o transexual só tinha duas opções de vida. Ou ia ser cabeleireiro, ou ia ser prostituta. Bom, é bom deixar claro que a minha geração é bem anterior à sua, né? Uma pré-geração. A gente não sabe exatamente quantos velho, mil anos ele tem. Mas é que o mundo não mudou tanto quanto mudou nesses últimos 50 anos. Eles não tinham essa opção. Cubatão, por exemplo, a gente notou uma coisa que era a prostituição masculina dos travestis, em que eles se expunham às DST, às hepatites, porque eles compartilhavam mangueiras de poço de gasolina para fazer higiene anal. Tanto que na época a gente desenvolveu uma chuquinha descartável para eles poderem fazer sua higiene e sem pôr em risco a saúde das pessoas que compartilhavam o mesmo posto. Então, o ambulatório, além de criar o respeito, ele é a porta do ouvido. A gente ouvir as demandas que essa população específica tem, e são muitas. Olha, a gente vai falar um pouco de Covid agora. Na Baixada Santista, nessa semana, nos 9 municípios, domingo a domingo, foram registrados mais de 2.000 casos e 78 mortes. A média diária de mortes no Brasil baixou muito. A gente já tem até providências, decisões relativas a isso, como a liberação do uso de máscaras, mas ainda é alta, 429 mortes em média por dia. O CEO da Pfizer defendeu a aplicação da 4ª dose de vacina e o ex-presidente dos Estados Unidos anunciou que está com Covid. Barack Obama, que a mulher dele, Michelle Obama, não tem a Covid, mas ele defendeu as vacinas do Barack Obama, Cremonese. O Barack Obama ele manteve a linha de coerência dele em relação ao início da pandemia. Não há o porquê de não se defender vacinas. Elas resolvem. Se a 4ª dose é necessária ou não, a isso fica a cargo dos pesquisadores, cientistas, dos médicos dizer.
É claro que a gente sempre também fica um pouco, sem entrar em nenhum tipo de teoria conspiratória, mas quando é o representante do laboratório que vende, que diz que a quarta dose é necessária, a gente se sente um pouco autorizado a imaginar, será que é realmente? Mas uma coisa é verdade, depois que a vacinação avançou, a doença regrediu. Então não é preciso ser genial para fazer essa conta. O governo de São Paulo anunciou, nesse final de semana, um estudo que mostra que as mortes entre dezembro e fevereiro, começo de dezembro, 5 de dezembro e 26 de fevereiro, no estado, entre não vacinados, elas são em número 26 vezes maior percentualmente do que entre vacinados. Aí só reforça aquilo que a gente falou também hoje cedo. Esse número expressivo, 20 vezes maior, 26 vezes maior, não pode ser desprezado, não pode ser deixado de lado. As pessoas, independentemente de receios, talvez não justificáveis, mas que foram disseminados, as pessoas devem procurar vacinação, devem procurar os postos, receber a vacina, e é o único caminho para a gente retomar a normalidade, se é que um dia vai retomar realmente, né? Que o mundo anda muito liquefeito, muito derretido, né? E a gente precisa ter essa consciência de resgatar a vida por meio daquilo que tem que ser feito. Benjamin, o estudo paulista mostra que num grupo de 100 mil pessoas, por grupo de 100 mil pessoas de não vacinados, são 336 mortes. E por grupo de 100 mil pessoas de vacinados, são 13 mortes. Nesse período, dezembro, fevereiro. Eu brinco sempre que eu sou o doutor Desgraça. Eu sempre venho falar das mortes, da Covid, mas eu queria dizer que a gente está vivendo um momento muito estranho na nossa civilização, Cremonese. Eu, infelizmente, ainda tenho pessoas, pacientes que não se vacinaram. E eles me falam o seguinte: olha, nós não queremos ser cobaia de experiências. E eu quero agradecer essas pessoas, e isso é um sarcasmo, porque infelizmente eles forneceram para a gente uma coisa que se chama estudo duplo cego. As pessoas que não se vacinaram porque não querem ser cobaias estão provando matematicamente, e eu tenho um apresentador aqui que pensa em números, que a vacina funciona. É gritante a queda do número de mortes e de casos das pessoas que tomaram a vacina. É gritante a quantidade de mortes nas pessoas que não tomaram a vacina. Isso só prova a eficácia. Esta vacina ainda não é a vacina ideal. Nós temos a vacina da polio, a gotinha, são 3 doses, e que protege 100% das pessoas. Essa vacina, infelizmente, não protege 100%, mas ela faz algo que é muito bom. Ela tira o risco da morte, ela diminui muito a sua chance de pegar o Covid e morrer. Quem já teve o Covid grave, eu tive, sabe o sufoco, e é literal, de não ter oxigênio para respirar. Se vai ser 3 doses, 4 doses, anualmente nós fazemos a vacina contra a gripe, porque a gente sabe que essa vacina tem uma eficácia limitada e importante. A da Covid também. Neste momento, nós estamos entrando num estágio que nós deixamos a epidemia, que é muitos casos novos num curto espaço de tempo, para ser uma endemia, número de casos constantes durante o tempo. Nós não nos livraremos do Covid tão facilmente, mas nós queremos nos livrar da morte e do sofrimento por causa do Covid. Agora, vereador, já dá para imaginar, né? O estudo é publicado. 13 mortes por grupo de 100 mil pessoas vacinadas com as 2 doses. 336 mortes por grupo de 100 mil pessoas não vacinados. Aí, quem é contra a vacina, eu não acredito nesse estudo, isso aí está manipulado, não vai ser assim a reação, porque está tudo politizado, né? Eu vou te falar, viu, Paulo? Nós, inclusive, na Câmara, viu, Cremonese e Benjamin, há 2 semanas atrás, nós tivemos um embate duríssimo, porque o prefeito, em função, principalmente daqueles que não estavam insistindo em não se vacinar, decretou, através de uma portaria, a obrigatoriedade do passaporte para adentrar equipamentos públicos, shopping centers, enfim. E na Câmara Municipal nós adotamos o mesmo procedimento. E um grupo, se intitulando os defensores do direito de ir e vir, os direitos da Constituição, foi até a Câmara Municipal e queria adentrar a Câmara Municipal para poder
se protestarem contra a obrigatoriedade do passaporte. E, num determinado momento, nós tivemos um diálogo, uma discussão meio que à distância, porque não usavam máscara, não se vacinaram e ainda queriam adentrar a um espaço que obrigatoriamente você precisava apresentar a comprovação para poder garantir o seu direito de contaminação daqueles que vêm seguindo as orientações da ciência e do protocolo. É irracional o que nós estamos vendo. Nós estamos, infelizmente, num período em que não basta a quantidade de mortes, não basta toda a identificação que a ciência, através de comprovação, fez até agora. Você ainda tem uma quantidade muito grande que insiste ainda em querer trabalhar contra evidências. E os números por si próprios dão conta disso. Eu acho que o Benjamin, ele foi, mesmo que sarcasticamente, muito feliz quando ele pega e fala, temos que agradecer esse grupo que ainda insiste em não se vacinar, porque comprovadamente eles são a testemunha mais fiel de que, infelizmente, quem não tem feito a opção pela primeira, pela segunda, pela terceira dose, o nível de letalidade da doença, e eu também fui vítima, fiquei 12 dias internado, eu tive Covid 2 vezes, logo no início, que foi assintomática, já em outubro, final de outubro, início de novembro, pela segunda vez. Inclusive, eu não votei em mim no segundo turno, ou no primeiro turno da eleição, que eu estava internado, e eu sei do que você está falando, Benjamin. É desesperador. Você procurar e você não encontrar é desesperador. Você vê as pessoas morrendo a seu lado, sem ter o que fazer, é desesperador. Você vê os profissionais tentando ajudar numa última tentativa, muitas vezes, de trazer aquela pessoa novamente para uma condição melhor, é desesperador. Então, não dá para a gente brincar. Eu sou a favor da ciência, sou contra o negacionismo, tenho feito campanhas públicas na condição de vereador, de cidadão e de presidente da Câmara Municipal e volto a insistir, o caminho que nós temos é a vacinação. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, nesta segunda-feira participam como comentaristas o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o advogado Paulo Henrique Cremonese, e nós recebemos como convidado o presidente da Câmara de Diadema, vereador Josa Queiroz, do PT, que hoje participa de uma audiência pública na Câmara de Santos referente à implantação de um ambulatório trans na cidade de Santos, iniciativa da vereadora Thelma de Souza. Josa, vamos falar um pouquinho de corrida presidencial. O candidato do seu partido lidera, ele articulou uma chapa surpreendente com o ex-governador de São Paulo, ex-tucano Geraldo Alckmin, que ainda não sabe se vai para o PSB ou se vai para o PV, mas sabe que vai concorrer junto com o Lula. Tem algumas resistências no partido e tem outras movimentações. Tem o presidente Jair Bolsonaro, tem eventos todos os dias essa semana em várias partes do Brasil. É o único candidato realmente em campanha, que é uma campanha que é até natural, porque ele como presidente ele precisa visitar o país todo. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi derrotado nas prévias do PSDB, pode participar da eleição como candidato presidencial pelo PSD. E tem o Ciro Gomes, que esteve aqui no programa na semana passada, na terça-feira passada. Tem o governador João Dória, que vai participar nessa quarta-feira aqui do Opinião. Como é que você vê a corrida presidencial nesse momento? É um período de muita instabilidade. Eu acho que tem muita imprecisão ainda, né? O jogo literalmente está sendo jogado, as pedras estão sendo movimentadas no tabuleiro. Acredito que até o término do fechamento da janela, né, a gente vai ter muita novidade em relação a toda essa movimentação. Tem um ingrediente novo nesse debate, que é a criação das federações. Isso acaba estabelecendo um novo perfil de disputa eleitoral e de realinhamento das forças políticas, né? A vinda, evidentemente, ainda não está decretada ainda de maneira oficial,
mas o que tudo indica, eu acho que a possibilidade é muito grande do Alckmin, de fato, ser o vice do Lula. Coloca realmente o Lula, o PT e esse arco de partidos que irão fazer parte da aliança para a retomada do Brasil numa condição muito favorável, de busca de diálogo, de furar a bolha, de debater, de discutir para fora do eleitorado petista. Diga-se de passagem aqui, e aí não querendo fazer comparações, mas a gente não pode deixar de esquecer que o Lula ele só venceu uma eleição depois que fez um movimento com o Zé de Alencar. Então, essa questão interna mesmo, e eu tenho participado muito de debates internos, é uma questão que a gente respeita, um grupo de companheiras do partido que tem uma opinião divergente, só que é o seguinte, a gente não pode pensar apenas em vencer a eleição. Precisamos pensar em vencer uma eleição e como governar, como dialogar com outros segmentos, com outros setores da sociedade. E a vinda do Alckmin, eu não tenho dúvida de que estabelece essa condição de diálogo e de sinalização para uma parcela do país que ainda acredita que pode ter viabilidade uma terceira via, que eu também não acredito. Eu vejo o movimento da terceira via como um movimento que não consegue, de fato, aglutinar unidade em torno de um nome. O Eduardo Leite mesmo, a condição que ele se coloca agora, e é uma opinião muito pessoal minha, é uma condição de muito mais divisão, de algo que não conseguiu se juntar, do que de construção de unidade em torno da terceira via. Temos pelo menos 3, 4 nomes na terceira via, para que não haja a polarização, que é o que o cenário aponta. Uma polarização entre Lula, já no primeiro turno, e entre Bolsonaro. Eu acredito que vai acontecer muita coisa, como eu disse, mas nós estamos muito otimistas, até porque a situação que o nosso país está vivenciando atualmente é uma situação que necessita e merece uma mudança em relação ao comando e à retomada da política econômica e de desenvolvimento da geração de emprego, principalmente. Agora, Cremonesi, o ex-presidente Lula, quando ele se alia ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele faz um movimento em direção ao centro político. Estrategicamente, ele isola mais o presidente Jair Bolsonaro do outro lado, na direita? Ele vem da esquerda para o centro. Isola o Bolsonaro mais na direita? Acredito que isola, e tem muito a ver com o que o vereador acabou de falar, de o partido dele não ficar hermético, não ser purista, no sentido de a necessidade de dialogar com todos, não basta vencer uma eleição, é preciso governar. E aqui eu falo sem juízo de valor, apenas a ideia em si é agradável. E eu entendo a resistência que provavelmente sofra dentro do partido. As pessoas pensam de forma diferente, mesmo sob a mesma bandeira. Então é óbvio que existem aqueles petistas que não enxergam isso com bons olhos, que não gostam do Alckmin. E haverá sempre um risco, porque uma coisa é ter um vice-presidente fraco ou um vice-presidente que sabia seu lugar. O Alencar foi o melhor vice-presidente da história. Foi um vice-presidente que a gente nem ouvia falar, o vice-presidente é isso. Vice-presidente, quando fala demais, é um problema. A única coisa que talvez essa parceria crie um senso de alerta para o PT é porque o Alckmin, ainda que tenha sido esvaziado muito nos últimos anos, é um homem forte. E a gente sempre tem o fantasma de... a gente não quer colocar os carros nas frentes do boi, falar antes da hora, né? Mas sempre dizer, no Brasil, impeachment não é uma palavra muito distante, muito rara. Então, é óbvio que um articulador como o Alckmin pode preocupar, mas eu acredito que para o PT o importante nesse momento é pensar na vitória. Depois resolve os outros problemas, né? Então... Agora, você, Paulo, como católico, você acredita muito no poder da oração, né? Porque enquanto o Josa Queiroz falava da terceira via esvaziada e tal, o Benjamin olhava ironicamente para mim. Mas eu rezo todos os dias por uma terceira via e eu acredito no poder da oração, viu, Benjamin? Olha, eu independentemente da terceira via, do poder da oração, uma coisa que me agrada muito é ouvir, e aqui eu não falo para ser simpático, não falo, eu tenho um perfil mais de centro-direita, mas eu gosto muito de ouvir um político, um vereador, um presidente do Poder Legislativo local
nome forte do PT, veio a Santos para prestigiar evento, algo importante, patrocinado pela Thelma de Souza, que é um nome forte aqui da região, identificada desde sempre com o PT. Eu gosto de ouvir falar sobre moderação, falar sobre equilíbrio, sobre harmonização de forças, uma visão ampla, porque um dos problemas que talvez estejam doendo mais na sociedade contemporânea, no mundo como um todo, mas no Brasil de modo especial, é justamente isso, não querer dialogar com a outra parte. Veja, um conservador vence uma eleição, e nem estou a dizer que o atual presidente é conservador, né? Conservadorismo é outra coisa, mas um conservador vence uma eleição, e os milhões de esquerdistas, e os milhões de socialistas, e os milhões... Você vai chegar simplesmente e falar assim, a opinião de vocês não vale nada a partir de hoje? Tem que dialogar, tem que dizer, olha, isso aqui eu concordo, isso a gente pode... Política é isso. Política não é o que as pessoas falam. O que é política? Faz de conta que eu sou vereador junto com ele. Só, esse projeto de lei é muito importante. Eu sou do setor de transportes, eu trabalho com ressarcimento, seguros e transportes. Isso aqui vai ser bom para a nossa cidade. Eu não gosto tanto desse projeto. Tudo bem, o senhor não gosta, mas ele violenta o senhor? Não violenta, eu só não acho... Então, o outro projeto que o senhor gosta, que também não me violenta, eu acho que dá... Eu voto de acordo com o seu projeto, você vota... Isso é política, é entendimento. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir um nome forte do PT, que pode se tornar candidato, torço pelo senhor, candidato estadual, dizer em conciliação, em diálogo, em ouvir outros setores da sociedade, isso é bom. Espero que aconteça também do lado do Bolsonaro. Você subestima o poder da oração, Benjamin? Muito pelo contrário. Eu penso muito em você, Paulo. Eu sei que o programa aqui é um nicho de mercado de Paulos. Sempre tem o Paulo sobrando. Mas assim, brincadeiras à parte, Cremonese, eu sou de origem católica. Eu faço a minha caminhada inteira na igreja católica. E neste momento eu penso muito no pessoal do centro. E fico pensando o seguinte, o Paulo Schiff é um dos maiores cristãos que eu conheço. Ele reza muito. E ele reza diariamente pela terceira via. Ele só não percebeu que a terceira via já existe. Nós, há um tempo atrás, dizíamos que o Brasil estava dividido, direita, esquerda, que éramos fraternalmente inimigos. E nós estamos aqui brincando, nós temos palmeirenses, santistas, são paulinos, e nós conseguimos conviver. A grande diferença desta eleição é essa jogada eleitoral. É o PT, que teve sempre o PSDB como arqui-inimigo, dizer o seguinte, pelo bem do país, eu construo uma outra via. Não é petista, não é tucana, é uma via pela reconstrução deste país, que está sendo destruído neste governo. A gente lembra, e voltando a citar a idade do Paulo, alguns anos atrás, nós paramos o Brasil por 20 centavos de aumento. Gasolina, se eu não me engano, estava R$1 e pouco. Nós estamos em alguns lugares batendo a gasolina a R$10. Há uma crise mundial, há uma crise da Covid, mas há uma crise de desgoverno. Este governo não governa para o Brasil, governa para o seu nicho. O que Lula e Alckmin fazem é construir a terceira via que o Paulo tanto rezou. Graças a Deus. Mas não é por essa terceira via que eu rezo, não. É outra, não é por essa, não. Essa aí, para mim, está dentro da polarização Lula-Bolsonaro. Aqui no Opinião 2.0, você, telespectadora, você, telespectador, sempre fica atualizado em relação aos temas que estão com muita repercussão, como se diz, bombando nas redes sociais. E hoje, Cremonese, bomba nas redes sociais aquela questão do Danilo Gentili, que apareceu num filme, numa cena de pedofilia, está arriscado a um cancelamento, né? Embora ele estivesse atuando no filme, e ele reagiu aí nas redes sociais. Olha, eu vou até pedir perdão a você e aos nossos espectadores, que eu confesso que é a primeira vez que eu escuto isso, eu ando desatualizado realmente desse. Ele participou de um programa? De um filme. De um filme? Em que tem uma cena que sugere, não é uma cena de pedofilia, mas é uma cena em que a pedofilia é citada, sugerida, com 2 menores. Eu vi algo, eu recebi do Porchat, mas não do Gentili. Agora eu fiquei surpreso. Então já são 2 envolvidos com isso? Os 2 estão no mesmo filme.
Eu confesso que eu não entendo mais nada, né? A gente um trabalho terrível para poder educar as pessoas e sair desse tipo de problema seríssimo, desse crime gravíssimo. E dois artistas importantes, famosos, e até com perfis diferentes, né? Aproveitando aqui, né? Até com perfis ideológicos diferentes. Então os dois se unem numa bobagem dessas. Eu simplesmente não sei o que falar, não sei expor aqui meu constrangimento público por um acontecimento desse. Você acha que vai ter cancelamento, Benjamin? Eu acho que a gente vive dois fatores aí, Paulo. Um é o politicamente incorreto. O Danilo Gentili é, por característica, politicamente incorreto. Ele bateu de uma maneira grosseira, desprezível na ex-presidenta e bate no presidente atual que ele apoiou. E ele faz um humor com o mal. Eu não gosto desse tipo de humor. Eu sou do humor ainda ingênuo, em que a piada era simples, leve, em que a gente não precisa destruir o outro para poder rir com o outro. O Danilo Gentili transita nesse tipo de trabalho. O Fábio Porchat é uma pessoa à parte, mas que também flerta com, no mínimo, o limite da sociedade. Algum tempo atrás, o Porta dos Fundos, que faz parte do Paulo, tanto o Paulo, do Fábio Porchat, ele também mexe com a religião católica, quando ele faz um evento de Natal em que ele faz questionamentos à igreja. Provocou até uma agressão de um ativista que depois fugiu, que acabou de ser deportado na Rússia, extraditado, né? Deu sorte, né? Saiu da guerra. Então, assim, eu também não sou este que defende censura no humor, mas eu defendo bom senso e principalmente respeito. Vai ter cancelamento, Josa? Provavelmente, né? Nós estamos diante de um momento que a gente precisa começar a se posicionar, acho que de maneira mais séria em relação a determinadas posturas que a gente tem visto e posturas, inclusive, de pessoas públicas. O Danilo Gentili, não tem nada contra ele, aliás, não tem nada contra ninguém, mas ele tem já há vários anos tido um comportamento onde ele sai do campo do humor e ele vai para o campo da agressão pessoal, da humilhação das pessoas, entendeu? Infelizmente isso é reprovável. A gente não pode continuar concordando, pactuando. Semana passada tivemos aquele fato que virou pauta da semana inteira, que foi a ida do deputado, do Arthur Mamãe Falei, a forma como ele agiu, como ele se comportou. Ou seja, alguma coisa precisa começar a ser feita de muito sério para que as pessoas entendam de que existem regras de convivência, de que existem critérios mínimos de respeito que a gente tem que ter. Porque senão a banalização e a campanha tem a sua contribuição, muitas vezes, para esses extremismos. Espero que essa campanha a gente consiga, desde o início, colocar um freio e que os extremismos eles não apareçam da forma como a gente tem visto. Inclusive, muitos deles com apoio do Comando Central da Presidência da República. Por mim, já estava cancelado há muito tempo. Aí apareceu a reação do Danilo Gentili no Twitter, né? Ele fala que ele tem orgulho de ter desagradado tanto os petistas quanto os bolsonaristas e chama de falso moralismo, patrulhamento, esse episódio em que ele está envolvido. Só uma coisa, esse sentimento que ele tem, coloca ele em que condição? Na condição de quem faz turismo sexual para a Ucrânia também? O Mamãe Falei tem... Também é um que também falava a mesma coisa, né? Eu desagradei petistas e desagradei bolsonaristas, entendeu? Então ele se coloca nessa terceira condição. E nessa semana vence o prazo da defesa na Assembleia Legislativa do Mamãe Falei, que pode ter o mandato cassado por quebra de decoro. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Os comentaristas nesta segunda-feira são o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o advogado Paulo Henrique Cremonese, e nós recebemos o presidente da Câmara de Diadema, vereador Josa Queiroz, pelo PT. Fazendo uma retificação, a cena do filme foi protagonizada pelo Fábio Porchat, o filme é dirigido pelo Danilo Gentili. A reação no Twitter, que a gente comentou aqui, é a reação do Danilo Gentili. E a tentativa dos ativistas é de cancelar a Netflix
pela classificação etária do filme, recomendado para maiores só de 14 anos. O filme que gerou essa polêmica toda, que é de 2017. Muita polêmica também, Benjamin, houve em torno da condenação, da não condenação de uma dupla de policiais que protagonizou em Praia Grande o estupro de uma jovem dentro de uma viatura. Havia provas materiais do estupro. O juiz da Justiça Militar, primeira instância, disse que absolveria os policiais porque a vítima não resistiu ao sexo, como se uma jovem dentro de uma viatura pudesse resistir a 2 policiais. A Defensoria Pública recorreu e a Justiça Militar vai julgar de novo esse caso, Benjamin. Eu vou usar o meu advogado aqui presente, o Paulo Cremonese, para discutir uma coisa que eu acho muito interessante. Não foi um crime cometido pelos policiais que eu queria chamar a atenção. Eu acho que é um crime perpetuado pelo magistrado que dá uma sentença desse tipo. No Brasil, a palavra do juiz é mais do que lei. É quase que um ato divino. Tanto que entre os advogados, e eu escuto muito um programa de rádio pela manhã, é padrão dizer o seguinte: a gente não discute o que o juiz fala, o que a justiça... Mas um juiz que libera 2 policiais de um crime desses, não tem punição? É muito duro, é uma decisão bastante incomum. Felizmente, a justiça comum e a justiça militar são bem rigorosas quando se trata de crime sexual. Mas de manhã eu conversei com o Paulo Schiff sobre o caso, eu ainda não consegui entender a razão da decisão, a razão de ser da decisão, o que leva um juiz a dizer que a vítima, basicamente ele falou, a vítima facilitou, né? Em outras palavras ele disse isso, a vítima facilitou. Então é uma decisão dolorosa, que eu tenho esperança que seja revertida no Tribunal de Justiça Militar. E também serve para uma outra discussão. Eu não gosto de usar um caso concreto para discutir conceitos, mas serve para a gente discutir outra coisa. O que realmente deve estar na alçada da Justiça Militar e o que deve sair da Justiça Militar para a Justiça Comum. Esse não foi um crime que militares cometeram, isso foi um crime que homens cometeram contra uma mulher. A condição militar é um agravante ali. Eu não entendo, eu não sou um criminalista, mas eu entendo que isso não deveria ser da alçada da justiça militar. Justiça militar são os problemas havidos na caserna, um cabo que não cumpre uma ordem regular de um sargento. Esses são assuntos próprios da justiça militar. Quando se trata de um crime comum e um crime gravíssimo, comum significa um crime que está no Código Penal, não é um crime específico, próprio da vida militar, por se tratar de um crime comum e grave, deveria ser julgado pela justiça estadual. Então, isso não quero dizer com isso que o resultado da justiça estadual seria melhor do que o da... Não é isso. Mas nós estaríamos com uma participação maior da sociedade, uma amplitude maior, num caso gravíssimo como esse. A decisão, mesmo sem analisar o caso concreto, pelo que foi falado aqui e pela fundamentação, o Alberto Camus, o Alberto Camus, mas se a gente quiser colocar em francês, o Alberto Camus, ele falava muito sobre o homem absurdo. Essa é uma decisão absurda, né? Dos absurdos do mundo, essa é uma que merece um destaque inglório bem acentuado. O vereador quer acrescentar alguma coisa a esses comentários? Acrescenta, porque o senhor tem liberdade para falar, que às vezes eu não tenho, que pela profissão eu sou obrigado a me conter, o senhor não. Não, mas nesse caso eu tenho total concordância. Acho que chegou o momento de começar a se debater e se discutir qual de fato é o julgamento que se deve dar a partir da leitura jurídica para determinadas corporações. O corporativismo é um grande problema que tem que ser enfrentado. E nós estamos fazendo aqui uma referência a um problema médico. O problema
de um crime cometido por PMs. Mas nós também temos, aproveitando que o doutor Benjamin está aqui, nós também temos essa mesma relação corporativista quando ocorrem erros médicos, quando ocorrem problemas de engenharia, onde ao invés de você ir para a justiça comum, a primeira avaliação, o primeiro julgamento são dos conselhos regionais, entendeu? Então existe um excesso de corporativismo em alguns casos que eu quero crer que acabam contribuindo, infelizmente, para que julgamentos desastrosos como esses, né, sejam feitos, porque isso é um desastre. Acho que é praticamente o que você falou, Cremonese. É como se ela fosse a maior responsável. O risco que se corre a continuar, se não fosse dado um cavalo de pau nessa história, é que ela acabasse ainda sendo criminalizada, entendeu? Pelo ato que ela fez contra os PMs dentro de uma viatura. Afinal de contas, né? São 2 PMs dentro de uma viatura. Então, eu acho que precisa dar uma debatida e discutida. E eu estou falando isso porque, para mim, um dos maiores corporativismos é o próprio legislativo. O legislativo é um dos maiores responsáveis pela construção desse corporativismo. É só a gente olhar as legislações como são elaboradas. Essa questão de você ter fórum privilegiado, pelo amor de Deus, acho que tem que começar a se debater e discutir com mais seriedade algumas questões. Quer dizer, eu tenho fórum privilegiado para poder ultrapassar todos os limites éticos, legais, que a lei não concede a outro, como você disse, ser humano comum, normal. Então a gente precisa, acho que, começar a debater sim, discutir, e precisa passar por uma revisão a questão da nossa legislação. Acho que passou da hora. Nós acompanhamos o caso do deputado estadual Fernando Cury na Assembleia Legislativa, que apalpou a deputada, assediou a deputada Isa Pena, do PSOL, ao vivo e a cores, na frente das câmeras, todo mundo viu a cena. Ele não perdeu o mandato por quebra de decoro, né? Ele foi suspenso por 6 meses e depois retomou o exercício do mandato. O que faz com que muita gente também não acredite numa punição para o deputado Arthur Duval, do Podemos, o Mamãe Falei. Tem uma outra questão que precisa ser debatida, que é a indenização por erros da justiça ou da polícia, ou erros médicos também, né? Não é que porque a gente tem um médico aqui, que a gente vai passar o pano, né? Tá certo? O caso é de Praia Grande. Um rapaz, na época, em 2014, ele foi confundido com o autor de um assalto. Ele ficou 6 meses preso injustamente. Ele conseguiu provar que ele estava trabalhando na hora do assalto. E 8 anos depois, já tem a lentidão da justiça, o Cremonese. 8 anos depois, ele recebe uma indenização por 6 meses que ele ficou na prisão de R$60 mil. Não, absolutamente pífia essa indenização. Eu falo aqui com muita tranquilidade, muita segurança, porque eu sou um defensor de um sistema de punição rigoroso, de responsabilização civil rigoroso para quem comete danos. Sejam os danos da iniciativa privada, por exemplo, um advogado desidioso no trabalho que prejudica, não é ganhar ou perder. O advogado não é obrigado a ganhar uma causa, mas ele é obrigado a ser diligente e agir com ética e defender muito bem o seu cliente. Se ele perder porque é a convicção do magistrado numa determinada tese, ou porque o outro advogado foi mais brilhante e mais eficaz, ele não tem culpa. Mas se ele perde um prazo processual, esconde isso do cliente e aí cria um imbróglio, né, e torna a vida do cliente um inferno, ele tem que responder civilmente por isso. O médico que comete aquele erro caracterizado pela desídia, pela má vontade, pelo serviço mal feito, tem que ser responsabilizado por isso. E o Estado também. Mesmo em se tratando de dinheiro público, o Estado tem que indenizar de forma pesada quando ele comete erros graves. Esse é um caso pior do que... A justiça não consegue ser perfeita em nenhum lugar do mundo. Mas pior do que uma justiça que deixa 200 criminosos na rua é aquela que prende um inocente. Não há nada mais humilhante para um Estado democrático de direito do que a prisão de um inocente. Então, neste caso, a indenização deveria ser pesada, ainda que promovesse o enriquecimento da vítima. É o mínimo que se poderia fazer para compensar
esse sofrimento atroz. Então, a justiça brasileira ela é muito branda com essa questão das indenizações. E eu me lembro muito rapidamente, até citando o senhor, eu usei um trabalho dos vereadores do PT da Câmara de São Paulo, eu não sou petista, mas usei um trabalho deles, que demonstrava esse trabalho, que havia responsabilidade da administração pública municipal pelos danos de alagamentos e enchentes de verão, porque elas são recorrentes. Aliás, Paulo, isso é um tema que a gente poderia aproveitar um trabalho para falar. Eu tenho esse trabalho. Foram os vereadores e o Poder Judiciário até reconheceu que havia responsabilidade, porque os prefeitos não faziam nada para melhorar essa situação, né? Mas não houve a punição adequada, não houve a reparação civil proporcional ao dano causado. Então, eu acredito, existe o risco da indústria, das indenizações, existe, mas aí é o Poder Judiciário que tem que resolver. É a mesma coisa, ele é um parlamentar, então ele tem que ter liberdade para falar o que quiser. Se ele extrapolar essa liberdade é uma outra história, mas não se... isso que a gente quer mostrar para você, espectador querido que nos dá atenção, é exatamente o cuidado que nós temos que ter com a busca da verdade e a indenização, a reparação civil e dar a cada um aquilo que é devido. Né? 60 mil reais para quem ficou... Você falou anos, né? Não, 6 meses. 6 meses. Bastaria 8 anos, a demora do processo. Bastaria um dia, um inocente preso um dia, é um dano irreparável. É um dano... realmente é uma indenização pífia. Eu peço perdão, eu tomei muito tempo aí, é porque esse assunto me causa uma irritação especial. Vereador? O Estado, de fato, ele é muito pouco penalizado no nosso país. Nós estamos falando de um caso específico de uma prisão. A gente vê isso ocorrer quase que semanalmente, infelizmente. Inocentes sendo julgados, sendo presos, sendo assassinados. E aí não é querer romantizar o debate conceitual, não. Mas aí a gente vê, a maioria é pobre, é preto, é morador de periferia, não tem acesso à justiça. Quando acontece esse tipo de reparação, o cidadão, o homem, o trabalhador, o pai, a mulher ainda consegue retomar a sua vida. E quando não acontece? E quando não ocorre isso? E quando essas pessoas ficam anos e anos e anos e anos apodrecendo dentro da tua cadeia? Essa história de que não tem inocente dentro de cadeia não é verdade. Não é verdade. Nem todos têm acesso à justiça. Isso é uma grande verdade. Infelizmente, eu conheço vários casos na minha cidade de pessoas que anos depois foi comprovado, não apenas nesse caso específico a sua justiça, também tem casos, mas erros do Estado em relação a procedimentos administrativos, erros da prefeitura. E aí quando você se depara com o que deveria ser uma retratação, mas acaba virando uma indenização, são valores realmente que não dão conta de todo o prejuízo que foi criado. Acho que teve um caso que eu me recordo do senhor coreano, japonês, que era dono de uma creche em São Paulo. Foi até um caso famoso. Ele foi na escola base. Olha o que criaram na vida daquela pessoa, daquele cidadão, daquele homem. Transformaram no inferno. Transformaram no inferno. E não existe. E para concluir, hoje nós temos, para o bem e para o mal, a tal das redes sociais, que contribui muito com isso também, que julga, pré-julga já, sabe, joga a sua imagem no lixo. As pessoas se sentem no direito de falar o que elas bem entendem, de te ofender, denegrir a sua imagem. E muito pouco é feito depois para que se haja a retratação. Então o Estado, infelizmente, eu parto do princípio de que ele não reconhece, mesmo quando é penalizado, a sua responsabilidade em situações como essa. Benjamin, acrescentar alguma coisa? Eu queria retomar a pauta do anterior e desse, porque acho que os dois itens se colocam. O Estado é responsável, mas tem um juiz que julgou o caso anterior. Tem 2 policiais que prenderam erroneamente. Qual é a culpabilização? Eles serão também condenados, julgados? Há alguma instância que julga isso? A gente fala de corporativismo, mas a gente vive uma ditadura dos meios jurídicos. O juiz fala e às vezes fala erroneamente. E acontece o quê? Inocentes são presos todos os dias.
Eu conheço um país em que um político ficou preso 1 ano e meio e depois descobriram que o processo dele foi pífio, estava errado, que o juiz tinha sido parcial. E o que acontece? Com isso a gente chega ao final do Opinião 2.0, agradecendo a participação do vereador Josa Queiroz, presidente da Câmara de Diadema. O programa está sempre aberto quando puder participar aqui. Foi um prazer ter a sua participação. Eu que agradeço, Paulo, a você, todos os telespectadores, toda a sua assessoria aqui. É um prazer enorme. Espero poder ter a oportunidade de voltar para poder discutir, debater problemas regionais, problemas que têm a ver com a nossa conjuntura atual e que nós vamos ter um período aí para poder discutir muito, porque né? A desindustrialização de Diadema do ABC é igual a de Cubatão, não Sim, tem muita diferença não. Esse para mim é um dos temas que a gente precisa colocar na ordem do dia. E principalmente se tratando de ter um processo de eleição e de escolha de deputados estaduais que, a meu ver, a grande maioria, de maneira corporativista, tem deixado de discutir temas importantes e esse da desindustrialização, na minha opinião, é um dos temas principais que deveria ser pauta da Assembleia Legislativa. Obrigado pela participação, boa sorte na continuidade da carreira política. Nós agradecemos também ao Paulo Henrique Cremonese, ao Benjamin Rodrigues Lopes a participação como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. Agradecemos a você, telespectadora, você, telespectador, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, meia-noite, hoje 00:30 na reapresentação, é mais tarde por causa do Roda Viva, e uma ótima semana para você que você merece.